Você sabe o que é resistência? Se a sua resposta foi sim, então você sabe que ela se divide em tipos de resistência. Resistência à força, resistência ao músculo, resistência aeróbica e anaeróbica. Eu sou Daniel Martins, treinador de corrida de rua e ciclismo. Eu vou te contar quais os tipos de resistência e o que realmente é essa resistência e como ela vai interferir no seu treinamento. Vamos lá, o conceito de resistência é você conseguir persistir fazendo um movimento, mesmo cansado, e permanecer nele por um longo período de tempo. Mas a gente precisa entender que existem tipos de resistência. E a resistência a gente começa a entender ela quando ela resiste o músculo. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma pressão na minha mão, ela está fazendo uma tensão no meu músculo do braço. E aqui eu começo a perceber que eu posso resistir essa tensão ou não, o que vai definir se eu sou forte ou não. Mas vamos lá, o que a gente usa de resistência dentro da corrida de rua e do ciclismo? A resistência que a gente coloca, a gente divide ela em três: a aeróbica e a anaeróbica. E a anaeróbica a gente divide em dois, que é a anaeróbica lática e a lática. Eu vou explicar para vocês que existem esses diferentes tipos de resistência. Cada um desenvolve uma capacidade diferente no seu corpo, que vai fazer você ir mais longe e mais rápido. A diferença entre resistência aeróbica e anaeróbica é quando tem a presença do oxigênio. Então vamos lá. A resistência anaeróbica é aquela que não tem a presença de oxigênio. E ela se divide em lática e alática, porque ela ainda, além de não ter a presença de oxigênio, ela pode ou não ter a presença do ácido lático. Nossa, Daniel, você está complicando dessa vez. Não, eu quero que você entenda que quando a gente tem a presença do ácido lático, é a ardência que a gente sente nas pernas, tanto na corrida de rua quanto no ciclismo. E aqui a gente vai perceber a diferença de cada uma delas. É importante eu frisar para vocês que a alta intensidade que desenvolve a resistência anaeróbica, que não tem a presença de oxigênio e faz com que ela dure pouco tempo. Por exemplo, a resistência anaeróbica lática, onde tem a presença de ácido lático, ela dura pouquíssimos, mas pouquíssimos segundos mesmo. E isso faz liberar uma quantidade muito alta desse ácido no sangue, provocando dores e uma ardência muito grande nas suas pernas. Diferente da outra resistência anaeróbica. Na resistência alática, anaeróbica, alática, ela não tem a presença desse ácido, só que ela demanda uma produção muito rápida de energia no nosso corpo. A gente precisa também lembrar aqui que o nosso corpo usa como fonte de energia o ATP. Então, tudo que você come e respira, tudo que está no seu corpo, ele transforma em ATP para ter essa energia e desenvolver os movimentos do corpo. Então, quando o seu corpo tem os treinos intervalados, são para o desenvolvimento desse tipo de resistência, onde você vai ter um ganho de força, onde esse ganho de volume muscular é maior e ele é muito trabalhado nas academias, com os treinos de força. A gente consegue trabalhar ele de forma específica dentro da corrida de rua e do ciclismo. Agora vamos ao principal tipo de resistência para nós. Aquela que a gente faz por muito tempo. E esse tipo de resistência é o aeróbico, onde tem a presença de oxigênio. E a gente vence o cansaço mantendo isso. Para que a gente tenha então essa presença de oxigênio, essas atividades elas duram muito mais tempo. Elas duram minutos, horas. E aqui a gente começa a perceber que a gente não consegue pôr tanta intensidade. E por isso não tem tanta ardência. A gente nem tem essa ardência na perna, essa queimação, essa fadiga de ficar tão dolorido.
Por isso, a gente entende que nos treinos mais longos, os treinos aí acima de 20 minutos, a gente não consegue fazer uma resistência com a presença ou sem desses ácidos e sem a presença de oxigênio. Por quê? Porque é tamanha intensidade que o nosso corpo não suporta. Então, ele precisa da presença do oxigênio. Descobrindo esses dois tipos de resistência, a gente vai saber as vias de energia que o corpo utiliza. Na anaeróbica, ele vai usar aquela energia que está pronta ali no sangue para ser consumida. Né? Por isso ele vai liberar tanto ácido e causar essas dores. Já no aeróbico, a gente precisa da presença de oxigênio, então a intensidade é mais baixa. E nós vamos usar como fonte principal de energia a gordura acumulada. Então, por isso é importante que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente saiba exatamente o que a gente quer dentro da nossa resistência. Se eu quero desenvolver esse pedal mais longo, ou se eu quero desenvolver, por exemplo, um pedal mais curto, a mesma coisa na corrida. Se eu vou treinar para maratonas, eu vou treinar muito mais em zona 1, zona 2, que é essa zona de resistência mais leve, onde vai ter a presença do oxigênio. E a mesma coisa no pedal. Já nas intensidades maiores, provas mais curtas, 100 metros, ou as provas 200 metros, 400 metros, ou as provas de pista dentro do ciclismo, também são desenvolvidas dessa forma, porque são provas de extrema intensidade. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou a entender mais o que é resistência? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, para que ele possa chegar a mais pessoas.